Olá, sempre bom estar com você. Eu quero hoje falar sobre a graça, continuar a falar sobre a graça. Já tivemos alguns encontros, ou pelo menos um encontro sobre a graça. Eu quero continuar no tema. E hoje eu estou simulando um diálogo para explorar um pouco mais a questão da graça. Vamos lá. Me fale sobre a graça. Bem, eu prefiro que a gente converse sobre a graça, porque acho que das contribuições de ambos poderemos chegar a alguma conclusão sobre o que a gente entende ser o cerne da revelação contida nas páginas das escrituras judaico-cristãs. Por onde você acha que podemos começar? Não sei ao certo. Que tal a partir daquela história que você me contou sobre a razão que o cronista apresentou para explicar por que abandonou a fé cristã? Acho que é um bom ponto de partida. Ele contou que, quando estudava numa escola confessional, perguntou para todo padre romano que ele encontrou, imagino que era uma escola católico-romana, né? Se Deus sabia de todas as coisas antes que elas acontecessem. Aliás, uma questão bem colocada, porque uma coisa é saber de tudo o que está acontecendo, outra é saber de tudo antes que aconteça. É isso. Mas há, inclusive, mais uma coisa, que é, se o que sabe tudo antes de todos e antes do próprio fato, é óbvio, pode interferir neles, de modo a precipitá-los, impedi-los ou corrigi-los. Eu não sei com que nível de profundidade o moço fez as suas perguntas, mas, segundo ele, todos os padres disseram que sim, que Deus sabia antes tudo o que iria acontecer. Aí ele arrematava. Dizia o padre: então, Deus sabe que uma pessoa vai cometer pecado antes mesmo dela existir? Ao que os padres reiteravam o sim. Sim, ele sabe. Então, diz o rapaz, o articulista, né? Ele concluía: ora, se Deus sabe disso com antecedência, então por que cria o camarada? E, segundo ele, nenhum padre conseguiu responder essa pergunta. Isso, aliado a questões que passam pelo celibato ou coisa parecida, o levaram a decidir pelo rompimento com a fé de seus pais. É claro que isso levanta um monte de questões, entre elas, se Deus pode não criar, pura e simplesmente, se ele tem o direito de só criar o que não lhe vai causar problemas, se ele criou um por um ou simplesmente criou uma espécie, lhe concedeu livre curso, enfim, um montão de questões. Mas esse é o jeito romano de abordar a criação do indivíduo por causa da propriedade que os romanos atribuem ao batismo. Porém, há algo embutido nessa questão que pega todos os que estão ligados à tradição judaico-cristã, inclusive nós protestantes. É isso que eu também penso. Tem uma questão aí que transcende a particularidade da formulação. Eu sei. A questão que, se Deus sabia que a espécie humana ia se rebelar, pecar, afastar-se dele, por que a criou? Exatamente. Eu entendo que Deus fez isso por dois motivos. Por sua natureza e porque se responsabilizou. Quando você fala da natureza divina, está falando da questão de Deus ser amor? Sim.
Mas amor para os cristãos não é esse sentimento cantado em verso e prosa. É verdade. Amor para os cristãos é como a Bíblia chama a unidade que explica as três pessoas eternas constituírem um só Deus. Exato. As três pessoas eternas são, cada uma em si, mas estão, cada uma nas outras, existindo em perfeita unidade. Falar que Deus é amor é falar de como Deus vive, não de como Deus é. Isso. Eu caminho por aí. Embora falar da Trindade, as três pessoas, Pai, Filho e Espírito, que constituem um só Deus, seja desafiador. Primeiro, por causa do mistério e profundidade da comunhão que literalmente os une. E segundo, pela eternidade em si. E como se fala da eternidade? Era uma vez, quando o tempo não existia, porque a eternidade é sempre e sempre é, o conselho das três pessoas eternas decidiu criar, logo decidiu ser Deus. E, tão logo tenha decidido, tudo se fez. E o que se fez era o melhor que podia ser feito, de modo a não macular nem o Criador, nem a criatura. E nesse dia, a história, o tempo começou. Desafiador, de fato. Talvez seja por isso que a Bíblia conta as coisas do jeito que conta. Certo. Então, o Eterno decidiu criar uma outra unidade, a humanidade, e criá-la à imagem e semelhança da unidade das três pessoas. Logo, a triunidade decidiu ser Deus Criador. Sim, porque antes da criação, a triunidade vivia em plena harmonia e sem necessidade, e por ser a única existência, não tinha nenhum relacionamento além de si. Logo, não era Deus, porque ser Deus pressupõe criar seres dependentes que, quando em harmonia com o Criador, o adoram. Sim. E como a Trindade tem arbítrio, a unidade à sua imagem também o teria. Exato. Mas, sabendo a Trindade de tudo antes que tudo, como trabalhou o uso equivocado do arbítrio pela unidade humana? Imagine, até onde é possível, uma hipotética reunião da Trindade, antes da criação. O Pai começa explicando o projeto da criação. Deixa claro que o centro da criação é a vida. Vida que caracteriza a triunidade. Ganhando milhares de expressões, e que a maior de todas essas expressões será o surgimento ou a criação de uma espécie capaz de expressá-los em sua unidade, a imagem e semelhança dessa unidade, o trino, que lhes seria Deus. A aprovação por parte do Filho e do Espírito é unânime. Contudo, o Espírito coloca: então vamos criá-los livres mesmo, como nós? Sim, diz o Pai, à nossa imagem e semelhança. Mas eles vão fazer uso dessa liberdade para se voltar contra nós. E isso significa que escolherão a não existência. Logo, não vale a pena criá-los para vê-los saltar para o nada, para a inexistência, uma vez que romper conosco, em quem estarão e de quem dependerão para existir, é escolher deixar de existir, complementa o Espírito. Bem, não precisa ser assim, diz o Pai. Nós podemos mantê-los existindo, mesmo com essa escolha.
diz o Espírito. Mas isso não é simples. Porque a gente não pode fazer de conta que eles não farão deliberadamente a sua escolha e que, portanto, inviabilizarão a existência de sua espécie. E se a gente impedir a desexistência deles, pura e simplesmente, vamos introduzir na criação um princípio de insustentabilidade, que tornará a sua manutenção uma impossibilidade. Pois nós não podemos abrir mão de nossa ética, pois isso seria negar-nos a nós mesmos, o que nos é impossível, arremata o Espírito. É verdade, diz o Pai, mas também não precisa ser assim, desde que nos responsabilizemos. Bom, adianta o Espírito, mas isto custa muito caro. Significa que nós, já agora, teremos de abandonar esse estado de glória que nos é característico, isto é, sair dessa ambiência de completude e de festa e inaugurar um ambiente caótico. E mais, um de nós tem de se colocar como o substituto do ser humano matriz, para lhes permitir a subsistência e um novo começo, se dispondo, no tempo deles, num preciso tempo, a viver entre eles para vencer cada uma das batalhas que eles perderão, conclui o Espírito. E o filho, que o tempo todo participara da conversa, diz: eu vou. E naquele instante, o Filho se fez o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A expiação, a substituição perfeita. É por isso que o sangue de Jesus é conhecido com efeito desde antes da fundação do mundo, como disse Pedro. E também o porquê o João diz que todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. E o porquê Paulo disse que todas as coisas foram criadas nele e para ele. Puxa, é a redenção que dá sentido à criação. Para dizer haja luz, Deus teve de primeiro dizer haja cruz. De fato, antes de dizer haja cruz, a Trindade, o Deus do universo, decidiu pelo perdão. Graça é, portanto, essa disposição que permitiu esse sacrifício da triunidade. Essa mudança de ambiência e esse esvaziamento que explica o movimento da triunidade para poder criar a unidade semelhante com arbítrio. Movimento feito desde antes da criação de todas as coisas. É a liberação para Deus levar até o fim a criação sem prejuízo da sustentabilidade. É a possibilidade dele ter misericórdia de quem quiser ter, sem prejuízo de sua ética. É a possibilidade de salvar e de restaurar tudo e todos. É, antes de tudo, a possibilidade de criar seres livres sem ter de cerceá-los em sua liberdade. É a possibilidade de permitir e suportar o outro em sua liberdade. Então, nós nos tornamos o outro no universo? Acho que sim. Mas isso não relativiza todas as demais criaturas? Não necessariamente, porque o outro aqui não é uma questão de existência, mas de interlocução. Então, antes Deus não tinha com quem interagir? Acho que não se pode dizer isso, porque é a comunidade eterna em si mesma que é o Deus. Porque Deus é amor, isto é, a unidade é o Deus. E a unidade vive em comunhão. E como disse o Buber, o amor, a unidade, se realiza entre o eu e o tu. Na triunidade, sempre houve eu, tu e ele.
de forma intercambiável. Cada uma das pessoas ocupava uma dessas posições em rodízio constante, onde o tempo não existe. Essa é a tal pericorese, brincadeira de criança, como dizia o João Damasceno, que era o estado da Trindade antes da criação. Com a nossa criação, a gente foi feito tu, criatura, a espécie, a outra unidade, com quem a unidade divina conversa. É a ação da Trindade, o Deus do universo, por sua graça. É isso. Grato por sua atenção, deixa o seu like, toca no sininho para receber as notificações, e se você ainda não está inscrita ou inscrito, inscreva-se. Tudo isso é para a nossa edificação. Deus abençoe você.